Então vamos lá. É uma introdução à análise combinatória. A gente vai ver princípios de contagem, mas de uma forma diferente de abordagem, que a gente vai trabalhar com conotação, como a gente trabalha lá no curso, no presencial. E normalmente o que vocês estudam em livros vem um processo denotativo. Qual é a diferença? Alguém sabe dizer qual é a diferença entre conotação e denotação? Então aqui que eu preparei para vocês foi a parte introdutória da análise combinatória, que são o princípio fundamental da contagem, fatorial de um número natural, permutação simples e permutação com repetições. O conteúdo ele tem uma certa extensão, necessitaria um tempo maior, umas 3 aulas para a gente poder abordar todo o conteúdo. Então, arranjo simples, arranjo com repetições, combinação simples e combinação com repetições, nós vamos deixar para uma outra oportunidade. Eu vou só passar umas dicas de como vocês conseguiriam estudar essa parte aí, ou dar continuidade a partir daqui. O que nós vamos fazer aqui é aquilo que a gente faz no curso, é um mindset. Vocês têm que aprender a olhar isso aí de uma forma diferente. Acontece muito do pessoal chegar e dizer que sabe todas as fórmulas de cor, mas lê o problema e não sabe qual das fórmulas aplica no problema. Isso significa não saber nada do assunto. Por quê? Eu consigo escrever a receita do bolo, mas não consigo fazer o bolo. Então não adianta nada eu saber a receita do bolo. E nesse caso a gente tende a querer o formulário, decorar formulário como se aquilo fosse importante. E depois tentar ter boa sorte nas contas, né? Princípio fundamental da contagem. Toda análise combinatória é baseada em princípio de contagem. A análise combinatória foi criada para fazer contagem rápida de conjuntos. Então o princípio é todo ele multiplicativo. É o princípio que norteia a análise combinatória. Então um exemplinho simples aqui. Um prédio tem 2 portas e 3 elevadores. De quantas maneiras uma pessoa poderá entrar no prédio e acessar um dos andares? Tem 3 formas de se resolver isso aqui. A primeira delas é por árvore de possibilidades. É a gente pegar e fazer esse esqueminha aqui. O sujeito entra pela porta 1, ele pode tomar o elevador 1, ou o elevador 2, ou o elevador 3. Se ele entrar pela porta 2, ele pode tomar o elevador 1, ou o elevador 2, ou o elevador 3. E a gente vem e faz a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A árvore de possibilidades não é uma boa forma de se resolver esse tipo de problemas. A gente vai ver num exemplo mais adiante que não dá nem para desenhar a árvore. Então, o que a gente faz a partir daqui? A gente vai pelo raciocínio, que é a solução 2. Para cada porta, há 3 elevadores. Cada, em português, se traduz por multiplicação em matematiquês. Matemática, eu falo matematiquês porque matemática é uma linguagem também. Então, as palavras cada e de, quando aparecem no enunciado do problema, vocês vão transformar em matemática em multiplicação. Então a gente vai pelo raciocínio. Para cada uma das 2 portas, há 3 elevadores. Multiplica os números, 6. A gente já não precisa mais trabalhar com a árvore de possibilidades. E aqui já há uma forma da gente ver que a árvore de possibilidades já falha. É o exemplo 2. Um prédio tem 2 portas, 3 elevadores, 4 andares, 5 salas por andar. De quantas maneiras uma pessoa poderá entrar no prédio e acessar uma das salas? Para cada uma das 2 portas, há 3 elevadores. Para cada escolha de porta e elevadores que o sujeito faz, há 4 andares. E para cada escolha de porta, elevador e andar que ele faz, ele tem 5 salas. Cada e cada. Multiplica tudo. Então, esse aqui é chamado princípio fundamental da contagem, que ele trabalha com elementos de natureza diferentes. Porta com elevador, com andar e salas por andar.
eu chamo que eu digo que aqui ele mistura alhos com bugalhos, porta, elevador, andar e sala. Normalmente, quando ele dá elementos de natureza diferente, por exemplo, o sujeito abre o armário dele e ele tem lá 3 camisas, 2 calças, 2 pares de tênis, um boné e 2 cintos. De quantas maneiras, um boné, vamos botar mais boné, ele tem 3 bonés e 2 cintos. De quantas maneiras ele consegue formar um conjunto com uma camisa, uma calça, um tênis, um cinto e um boné para sair? É só pegar e multiplicar as quantidades, todas elas está resolvido o problema. Então são elementos de natureza diferente, calça, camisa, boné, cinto, tênis, como aqui porta, elevador, andar, sala, está misturando elementos de natureza diferente. Então, o princípio fundamental da análise combinatória ou da contagem é um princípio multiplicativo. Quer dizer, se tiver dúvida, não tiver ideia do que fazer, multiplicar os números já é uma boa saída. Multiplicar os valores que a gente tem ali. Agora aqui, ó. Um grupo de crianças é formado por 4 meninas e 6 meninos. Quantas duplas com crianças do mesmo sexo é possível formar? Solução por árvore de possibilidades. A criança A, nós pegamos só o grupo das meninas, que são 4, é um número menor de crianças para a gente poder fazer a árvore de possibilidades. Então, a menina A vai fazer dupla com a B, ou com a C, ou com a D. A menina B vai fazer dupla com a menina A, ou com a menina C, ou com a menina D. A menina C faz dupla com a menina A, ou com a B, ou com a D. E a menina D faz dupla com a menina A, ou com a B, ou com a C. É óbvio que vocês estão vendo aqui, ó, a dupla da menina A com a menina B é a mesma dupla da menina B com a menina A. Em todas as duplas que nós fizemos aqui, seguindo aquele raciocínio do cada, para cada uma das 4 meninas, há 3 possibilidades de se formar dupla. 4 vezes 3, 12. Mas eu estou vendo que aqui eu estou fazendo contagens em duplicidade. Vejam só, a menina A com a B com a A menina A com a C com a A e também a C com a B. Então, todas as duplas foram contadas pelo princípio da árvore de possibilidades, foram contadas em duplicidade. Então, nós pegamos 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. Formam-se 6 duplas com 2 meninas. Expandindo o raciocínio, quantas duplas a gente formaria com os 6 meninos? Então, é só seguir aquele raciocínio do cada. Para cada um dos 6 meninos, ele vai formar dupla com os outros 5. Então, 6 vezes 5, 30. Mas o menino X com o menino Y dá a mesma dupla do menino Y com o menino X. Então, eu estou contando as duplas em duplicidade. Então, vai lá, divide por 2 e nós vamos ter 6 vezes 5, 30, dividido por 2, 15. Há 15 duplas com 2 meninos e 6 duplas com 2 meninas. 6 mais 5, 15. A gente faz a contagem separado. Veja que eu contei todas as duplas com as meninas e todas as duplas com os meninos. O que eu faço com os resultados depois? Na análise combinatória, só há 2 operações que a gente faz com esses grupos aí. Soma ou multiplica. Quando é que é soma? Vai pelo raciocínio da questão. Ele quer duplas com crianças do mesmo gênero. A dupla vai ter 2 meninas ou 2 meninos. Quando o raciocínio tem ou, a gente conta separado e soma os resultados. Quando o raciocínio tem e, a gente conta separado e multiplica os resultados. E o e é uma palavra que vai vir dentro da questão, dentro do problema. Por exemplo, eu quero formar agora trios com 2 meninas e um menino. Então, eu vou lá e primeiro formo as duplas com as meninas. Combinação, nesse caso é combinação, mas a gente não está raciocinando ainda lá pela combinação. Nós estamos vendo que as 4 meninas, cada uma das 4 meninas forma a dupla com as outras 3. 4 vezes 3, 12. Mas a gente viu que tem a questão de ordem. A menina A com a B
é a mesma dupla da menina B com a A. Então eu devo dividir por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6. 6 duplas com as meninas. Agora, com os meninos, de quantas maneiras eu consigo retirar de um em um? São 6 meninos, eu consigo retirar 6 grupos de um em um. Então agora eu quero formar trios com 2 meninas e um menino. Eu contei 6 duplas com as meninas. E com os meninos, retirando de um em um, eu contei 6 também. Agora eu multiplico, porque o raciocínio aí tem E. Ele quer um trio com 2 meninas e vezes um menino. 6 vezes 6, 36. Com esse raciocínio, a gente nem viu ainda a parte de combinação. Mas esse raciocínio é o de combinação. Dá para resolver esse desafio que eu coloquei aqui para vocês. O grupo é formado por 14 meninas e 16 meninos. Vocês veem que essa contagem feita por árvore de possibilidades já começa a inviabilizar o problema. Precisa pegar uma folha de papel A2 para fazer o desenho das árvores. Então nós vamos pelo raciocínio. Cada uma das 14 meninas forma dupla com as outras 13. Cada é vezes, 14 vezes 13. Mas a dupla da menina A com a menina B é igual à dupla da menina B com a menina A. Então eu devo dividir esse resultado por 2. 14 vezes 13 dividido por 2. Dica: façam sempre a simplificação primeiro. Depois, no final, depois de todas as simplificações, faço a multiplicação. 14 dividido por 2 dá 7. 7 vezes 13, 91. Então, tenho 91 duplas com 2 meninas. Vamos para os meninos. Cada um dos 16 meninos vai formar dupla com os outros 15. 16 vezes 15. Só que é aquele mesmo raciocínio. Menino X com menino Y forma a mesma dupla do menino Y com o menino X. Então divide por 2. 16 vezes 15 dividido por 2. 16 dividido por 2, lembre-se, simplificação primeiro, dá 8. 8 vezes 15, 120. Agora vamos ver, eu tenho 91 duplas com meninas e 120 duplas com meninos. O que eu faço com esses resultados? Somo ou multiplico? O próprio enunciado diz, ele quer duplas com crianças do mesmo sexo. Vão ser 2 meninas ou 2 meninos. Então eu vou fazer 91 mais 120, 211. Dá até para fazer a conta de cabeça. Mas numa outra aulinha eu quero falar numa coisa chamada cálculo mental. Cálculo mental não é fazer a conta toda dentro da cabeça e só marcar o resultado. Cálculo mental é uma maneira que a gente tem de acelerar a solução, fazer as continhas, mas rabiscando, escrevendo. Ele acelera. Isso que eu passei para vocês aqui agora. 16 vezes 15. O cara vai lá e já multiplica 16 por 15. O número cresce para depois dividir por 2. Tudo bem, está dividindo por 2 é rápido de fazer a conta. Mas é melhor fazer 16 dividido por 2 primeiro, 8. Agora eu faço 8 vezes 15. A multiplicação faz o número crescer rápido. A divisão faz o número reduzir. Então eu faço primeiro a que diminui o tamanho dos números. Lembre-se, vocês não podem usar calculadora, então tem que facilitar a vida também na hora de fazer as contas. Mas isso é assunto para um outro curso que eu estou criando aqui, que é de cálculo mental. É fazer as continhas, porque muita gente entende o enunciado da questão, entende o conceito abordado, consegue aplicar e erra na conta. Aí perde a questão por erro em conta. E os examinadores, eles são sacanas. Eles conseguem prever, na hora que eles estão elaborando as alternativas das questões, eles preveem os erros que os candidatos cometem. E vão contemplando nas alternativas de cima, na A, na B, na C, na D. Eu sei disso porque eu já fui examinador, pessoal. E eu me inspirava nessas pegadinhas que os examinadores faziam. E
os candidatos erravam as contas e entravam com recurso na questão, porque eles ficavam indignados de terem errado a questão naquele ponto. Então, eu alerto para vocês ficarem espertos nesse ponto, porque isso aí eu não diria nem pegadinha, isso aí é armadilha mesmo para tirar a questão do candidato. Vocês têm que ficar atentos, não sejam ingênuos na hora de marcar a alternativa da resposta de vocês. Então aqui, vejam como fica rápida a contagem feita dessa forma. O que nós estamos fazendo aqui, essa formulinha, esse cálculo que foi feito aqui, ele já é a fórmula da análise combinatória. Cadê a fórmula? Não está aqui. Então é possível resolver questões de análise combinatória sem usar fórmulas. E em concurso, a maioria das questões podem ser resolvidas sem o uso da fórmula, que é justamente o que os candidatos que estudam, os conteudistas, aqueles que eu falei para vocês num webinário anterior. O conteudista, ele se preocupa só com conteúdo, decora as fórmulas e tenta fazer as contas. Só que isso não te ajuda. Para a gente conseguir memorizar uma fórmula, a gente precisa entender primeiro. Lembre-se do tripé da aprendizagem: entender, reter e aplicar. Não se consegue reter o que não foi entendido. E também não se consegue aplicar o que não foi entendido e retido. A aplicação, resolução de questões é a última etapa do aprendizado. É lá que eu vou confirmar se realmente eu entendi o conceito e se eu tenho esse conceito retido, aí sim a fórmula vai ter utilidade. Mas eu sei ler a fórmula, eu entendo os elementos da fórmula. A fórmula dentro da matemática é uma receita, eu chamo de receita de bolo. Vocês já pegaram os ingredientes, separaram os ingredientes, já sabem como é que vocês vão mais ou menos manipular os ingredientes. Aí vocês vão lá e olham a receita, se ainda não tiverem essa receita memorizada. A diferença entre decorar e memorizar é que a decoreba, quem faz é o desesperado. Aquele que não entendeu coisa nenhuma, ele está tentando se apoiar naquela tabuinha que vem flutuando quando ele está se afogando, ele tenta se apoiar ali. Decoreba não ajuda em nada dentro da matemática, nem dentro do raciocínio lógico. Vejam que essas matérias têm um nome de raciocínio. Se eu não empregar raciocínio, eu não chego onde eu quero. Então a questão ela vem na prova para vocês só a questão. Cada questão da prova é um desafio. É isso que está aqui. Tá ali, ó. Use o mesmo raciocínio para encontrar o número de duplas de meninos. Volta lá e vê se tu entendeu o raciocínio. Entender é fundamental. E depois repita o exemplo 3 para um grupo de 14 meninos e 16 meninos. Se tu entendeu, tu consegue replicar. Só é replicável aquilo que foi entendido. Eu consigo aplicar essa mesma fórmula em qualquer questão que aborde o mesmo assunto. Por quê? Porque eu já consigo identificar os elementos que estão dentro da questão. Eu começo a ler a questão e o cérebro já está familiarizado com aquilo ali. Ele já começou a resolver a questão na leitura, ele começa a resolver. Ele já encaminha a solução. Eu não preciso ficar tentando me lembrar de uma fórmula que eu decorei, na hora da prova eu troco algum elemento, alguma coisa assim, porque eu não consegui ler os ingredientes, não consigo ler a receita do bolo. Como é que eu vou fazer o bolo? Então aqui, o princípio fundamental da contagem, ele é feito em cima de multiplicações. E aí eles criaram o conceito de fatorial de um número. Para nós aqui, nós vamos trabalhar com um número natural. Fatorial só existe para número natural. Esse símbolozinho aqui, ó, é um pontinho de exclamação que tu coloca ao lado de um número. Então, fatorial do número n é dado por esse produto aqui. É o número vezes o número menos uma unidade, vezes o número menos 2 unidades, vezes o número menos 3 unidades, até chegar em 1. Multiplico todos esses números aqui e chego no resultado do fatorial. Por definição, guardem isso, fatorial de 0 é igual a 1 por definição.
Definição é uma coisa que é mais ou menos um decreto. Não existe uma explicação para isso dentro da matemática ou da análise combinatória que usa uma definição, porque a matemática é toda fundamentada em regras e conceitos. Dificilmente vocês vão ver alguma coisa definido na matemática. Definido é baixado, é assim, vai ser assim e pronto. Então guardem isso, fatorial de 0 é igual a 1. Fatorial de 1 também é igual a 1. Vamos lá, exemplos. Fatorial de 5. Esse pontinho de exclamação quer dizer que tu vai ter que ir baixando de uma em uma unidade e multiplicando os resultados. Então, fatorial de 5 é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Chegou em 1, multiplica todos os números. Fatorial de 5 é igual a 120. Guardem isso como coringa. Fatorial de 5 é 120. Memorizem, coloquem num flashcard para memorizar. Por quê? Porque em provas que vocês não podem usar calculadora, o máximo que eles vão pedir de fatorial para vocês calcularem na ponta do lápis é o fatorial de 8. E aqui eu coloquei em sequência o fatorial de 5, de 6, de 7 e de 8, para chegar até lá. Como é que se chega rápido? Eu já sei que o fatorial de 5 é 120. Fatorial de 6 é 6 vezes o fatorial de 5. Ou fatorial de 6 é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá 720. Então, como é que eu faço o fatorial de 6? Pego o fatorial de 5 e multiplico por 6. Como é que eu faço o fatorial de 7? Pego o fatorial de 6 e multiplico por 7. E como é que eu faço o fatorial de 8? Pego o fatorial de 7 e multiplico por 8. Dá para chegar rapidamente aqui. Então seria 120 para fatorial de 5, vezes 6, 720, fatorial de 6. Vezes 7, 5.040, fatorial de 7. Vezes 8, 40.320, fatorial de 8. Então vocês fazem a conta rápida. Permutação. O que é permutação? Permutação é troca. É só tu embaralhar os elementos. Então, uma permutação simples de n elementos de um dado conjunto é uma sequência desses n elementos, de modo que a mudança na ordem desses elementos determina um conjunto novo, uma permutação diferente. Os elementos a serem permutados são todos distintos. Então, associem a palavra simples com a palavra distintos. A palavra distinto é sinônimo de diferente. Não pode ter dois conjuntos iguais. Por exemplo, se eu pegar os números 1, 2 e 3 para permutar, eu não posso ter. 123 é um número de 3 algarismos com os algarismos 1, 2 e 3. Eu não posso ter outro conjunto igual a 123. Eu posso ter 231, 213, mas não posso ter conjuntos iguais. Então, todos os elementos que eu estou usando aí são distintos. O 1 é diferente do 2, que é diferente do 3. Se houver algarismo repetido, já é permutação com repetição. Então, a permutação embaralhar, permutação de n elementos é o fatorial de n. Simples assim. É a mais fácil que tem, mas o princípio mais simples de contagem é o de permutação. Vocês devem observar assim, são n elementos e eu vou só embaralhar esses elementos. Que a gente trabalha com o raciocínio de n candidatos e p vagas. Então, dentro da análise combinatória, o n é o número de candidatos e p é o número de vagas. Na permutação, o número de candidatos é igual ao número de vagas. São 3 pessoas e tem vaga para as 3. Mas eu quero formar uma diretoria de uma empresa, aí tem a questão de ordem. Então, eu só vou mudando a ordem das pessoas e vou formando diretorias diferentes. Então, eu faço permutação de 3. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Eu não preciso fazer árvore, montar os conjuntos. Aqui tem um exemplo. Quantos anagramas tem a palavra sol? São 3 letras distintas, diferentes entre si. Então, isso é um caso de permutação simples. Por quê?
São 3 candidatas, as 3 letras, e 3 vagas. A palavra que eu quero formar tem 3 letras. Número de candidatos igual ao número de vagas. Permutação, é só embaralhar. Então, como os elementos são distintos, nenhum deles aparece repetido, é só fazer o fatorial da quantidade de elementos que eu tenho aqui. Fatorial de 3, 3 vezes 2 vezes 1, 6, acabou o problema. Agora aqui nós vamos fazer uma observação importante aqui. A palavra anagrama significa permutação de letras. É simplesmente isso. Quando ele fala anagramas dentro de um problema, ele está dizendo embaralha as letrinhas que eu estou te dando ali, pronto. Cada conjunto que eu formar é chamado de palavra, embora não tenha significado dentro de algum dicionário. Por exemplo, a solução aqui que eu já tinha passado para vocês, a palavra sol tem 6 palavras que eu consigo tirar usando as letras da palavra sol. Então aqui elas, ó, S-O-L, S-L-O, L-S-O, L-O-S, O-S-L, O-L-S. Observem como é que é feita essa contagem. Eu fixei o S no começo e embaralhei as outras 2 letras. Está aqui, ó. Depois eu fixei o L e embaralhei as 2 outras letras. Depois eu fixei o O e embaralhei as outras 2 letras. Isso é uma forma da gente ir raciocinando, que é pegar uma posição, fixa, mexe nas outras posições, nas outras letras, nesse caso aqui, e fica fácil de se fazer a contagem. Quando é uma contagem pequena, contagens grandes, por exemplo, se eu pegasse a palavra caderno, por exemplo. Caderno tem 7 letras. Quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra caderno? Vamos roubar aqui, vamos dar uma pescadinha. São 7 letras, eu vou só embaralhar 5.040. Ninguém vai pedir para vocês fazerem as 5.040, os 5.040 arranjos ou permutações com as letras da palavra caderno. Vejam que aqui, ó, SLO não faz sentido nenhum, não tem no dicionário. Mas dentro da matemática, cada anagrama é uma palavra, é contado como palavra. Aqui tem o exemplo 2, ó. Com as cores azul, verde e vermelha, uma pessoa deseja pintar bandeirinhas com 3 listras cada uma. Sem repetir cores, quantas bandeirinhas será possível pintar com essas 3 cores? São 3 candidatas disputando 3 vagas. As 3 candidatas são as cores, as 3 vagas são as listras que a bandeirinha tem. Então, N3, P3. N igual a P, é só embaralhar as cores. Então, vai ser permutação de 3. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Aqui foram feitos os conjuntos, ó. Lá quando eu fiz com a palavra sol, eu fixei o S e mudei as 2 letras. Aqui eu vou fixar a cor azul e só modificar as outras 2 cores. Depois eu troco a cor do topo. Não existe mais nenhum conjunto que eu consiga formar com a letra azul no topo. Aí eu coloquei verde agora. Embaralhei as outras 2, azul e vermelha, vermelha e azul. Não existe mais conjunto que eu consiga formar mantendo verde no topo. Agora eu coloco vermelha no topo. A cor vermelha no topo fica vermelha, azul e verde ou vermelha, verde e azul. Também não existe mais nenhum conjunto que eu consiga formar aqui mantendo a cor vermelha no topo. No final eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandeirinhas que eu consegui contar por aqui, pelo raciocínio. Isso aqui é que a gente chama de conotação. Fazer esse esquema aqui. Antes de recorrer à fórmula, eu faço esse esquema aqui. Isso se chama conotação, é raciocinar, é raciocínio puro a conotação. Denotação, eu pegar a fórmula, colocar ali e resolver. A denotação só é útil depois que eu já preenchi as 3 etapas do aprendizado. Entender, reter e aplicar. Eu faço isso para entender o que está acontecendo. Como eu fiz na palavra sol, a mesma coisa. S-O-L, S-L-O, O-S-L, O-L-S. Assim, é feito desse jeito.
Ah, eu entendi o que está sendo feito aqui. Tá, tudo bem, entendi o que está sendo feito. Agora eu quero um jeito de fazer rápido. Então, se eu estou só embaralhando, para fazer rápido, eu tenho um número de candidatos igual ao número de vagas. Nesse caso aqui, candidatas são as cores e vagas são as listas na bandeirinha. Quando é igual, resolve-se por permutação, é só embaralhar. Permutação é embaralhar. Permutar é só trocar, só embaralhar. Então, o jeito rápido de fazer, permutação de n, os elementos não se repetem, é só fazer o fatorial do n. Sei fazer, então aí a denotação. A denotação é entregar o formulário em primeiro lugar. Os livros normalmente fazem isso. Permutação é assim, está aqui a fórmula, pronto, te vira lá para fazer as contas. E a gente fica preocupado em decorar formulário. Não, importante é entender o formulário. Pensem assim, a fórmula é a receita do bolo. Eu posso ir fazendo o bolo olhando a receita. Só que na prova eu não posso levar a receita do bolo. Eu tenho que levar na cabeça. Algumas provas aí, o teste Ampad dá um formulário básico para vocês. E as fórmulas da análise combinatória estão todas lá. Mas o que adianta eu ter a fórmula e não ter entendido como é que funciona aquela fórmula? Eu vou fazer alguma coisa errada, o bolo não vai sair do jeito que eu quero. Então, façam o caminho contrário. Eu falo para todo mundo, principalmente no curso presencial, gastem o tempo que for necessário para entender. Porque se tu não entendeu, tu não vai reter. Se tu não entendeu nem conseguiu reter, não vai aplicar. A aplicação é fazer exercícios, fazer a prova. Na prova não dá para ligar para o professor na hora da prova. Professor, como é que é isso? Então, sempre que vocês estiverem trancando, a primeira coisa que vocês têm que fazer, eu já fiz o número de revisões necessárias para ter 100% de retenção. Se ainda falta alguma coisa, marcha ré, faz a revisão. Cada revisão, cada nova revisão que vocês vão fazer, ela vai ser mais rápida que a anterior. Porque às vezes, quando a gente estuda, quer ir rápido porque a gente tem pouco tempo para a prova. Já falei, não façam isso. É bom vocês estudarem metade do conteúdo, mas bem estudado, do que mal e mal todo o conteúdo. Vocês vão misturar tudo na hora da prova. Não treinaram o suficiente, não entenderam, não tem a retenção. Então veja onde é que está o furo no aprendizado. Não foi entendido? Revisa até ser entendido. Não foi retido? Faz mais exercícios, trabalha mais em cima daquilo ali. Porque enquanto vocês estiverem pegando uma lista de 10 e resolvendo 2 ou 3, esse assunto não está corretamente entendido, não foi retido da forma correta. O que ele pede? Revisão. Volta, faz a revisão. Agora vamos dizer que o cara disse, já fiz as 4 revisões, já entendi, mas essa questão eu não consigo resolver. Bom, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo na questão. Às vezes, a gente pega na questão erro de formulação. Acontece muito. O pessoal tem me mandado para o plantão as questões, eu vou olhar e digo, essa questão deu polêmica na prova da Ampad. Aí, quando o candidato diz que não está entendendo, eu digo que é o contrário, já entendeu mais do que o examinador. Por quê? Porque ele travou na questão, ele usou tudo que ele já tinha feito, ele conseguiu resolver as outras 9 daquela lista. Uma dica para vocês, separem as listas de exercício de 10 em 10. De cada 10, se vocês estão acertando 7 ou mais, vocês já estão dominando o assunto. Vocês já podem até ir diminuindo a quantidade de revisões daquele assunto. Então façam isso. Tá? De 10 questões eu consegui resolver 9, professor. Essa aqui eu não consegui resolver, eu não entendi o que existe na questão. Muitas vezes eu examino a questão e digo que está mal formulado. O cara não consegue se comunicar. Professor de matemática tem um defeito, pessoal. Eu sei porque eu sou professor de matemática. Professor de matemática é bitolado, cabeça dura e tacanho. E ele tem uma das comunicações lá, uma das inteligências que o Howard Gardner estudou há um tempo atrás.
definiu, o professor de matemática ele não tem, é meio atrofiada, que é a inteligência interpessoal. É ele saber dizer o que ele quer. Muitas vezes ele não sabe dizer o que ele quer. Então, se surgiu a dúvida, talvez o cara não esteja se comunicando corretamente comigo. Comunicação não é o que eu estou dizendo. Comunicação é como vocês estão entendendo. Se vocês estão entendendo isso daí, é porque vocês já têm uma bagagem no assunto. Vocês conhecem o idioma português, estou falando em português com vocês. O cérebro de vocês está com um dicionário de português aberto, linkando uma palavra com a outra numa velocidade espantosa e formando significado. Ah, entendi o que ele falou. Isso aí significa que vocês conseguiram juntar as palavras e formou significado dentro do português. Mas eu tenho que entender dentro do idioma e também traduzir para outro idioma. Eu estou tentando traduzir isso para o matematiquês, é outra língua. Ah, como é que eu traduzo cada do português para o matematiquês? Ah, é vezes. Ah, como é que eu traduzo de do português para o matematiquês? Ah, lá é vezes também. Cada e de em matematiquês é vezes. Pronto, aí eu passo a usar as regras do matematiquês e consigo encaminhar rápido a solução do problema, mas sem afobação. Normalmente eu vejo muitos querendo rapidez e se afobam, erram as contas, erram o básico e a gente erra contas banais. A gente faz. Eu já vi um professor arredondar 0,99 para 100. Para vocês verem como a gente erra coisas ridiculamente fáceis, banais. Uma conta de subtração a gente faz errado numa prova. E é tão inadmissível errar uma conta de subtração que na hora que a gente revisa a gente passa por cima do erro. Várias vezes por cima do erro. Por quê? Porque aí vem aquela coisa. Bom, eu não vou errar uma conta de subtração, pelo amor de Deus. Então eu não admito que o erro esteja ali. E faço várias revisões em cima. Outra pessoa consegue enxergar o erro só de olhar e diz, olha, peraí, tu subtraiu errado aqui. Ah, que vergonha. Não, não é vergonha. O cérebro prega essas peças na gente. Então a gente tem que se acostumar a ficar bem atento para isso daí. Só na matemática, só o treinamento dá isso para a gente. Lembre-se, prova de concurso é jogo. Eu só vou conseguir ganhar o jogo se eu treinar bastante. Primeiro, eu tenho que saber as regras do jogo. Eu tenho que saber todas as regras do matematiquês. Tenho que saber traduzir do português para o matematiquês. Se eu fizer uma tradução errada, lembre-se daquilo que a gente fez no webinário lá de lógica. Livro azul eu quero traduzir para o inglês. Livro é book, azul é blue. Ah, então livro azul em inglês é book blue. A campainha toca. Bem, errado. Por quê? Está errado. Tu levou do português para o inglês e levou a regra do português junto. Lembre-se, mindset dentro de qualquer assunto que você estiver estudando. É você dizerem para o cérebro, cérebro, as regras agora são outras, eu estou indo para outro idioma. Vamos ver até onde tu conseguiu reter o assunto desse idioma, as regrinhas desse idioma. E aí pronto, quando tu avisar o cérebro, as regras agora são outras, não carrega junto regra do português para dentro do inglês, senão a coisa vai sair errado. Eu vou perder a questão, vou perder o jogo. Então tu alerta, ele vai lá, quando tu alertar, ele já vai lá no arquivinho onde está o assunto e vai olhar o que tem no arquivo. Aí ele vai te avisar, olha, essa questão aqui não tem, tu não conseguiu reter, não tem bagagem suficiente para responder essa questão. Mas tudo bem, ó, tenta outra, vai para outra e eu vou dar mais uma trabalhada. Você sabia que quando a gente está fazendo uma prova, primeiro quando vocês estão lendo a questão 1 da prova, o cérebro já leu a folha inteira e já começou a trabalhar nas outras questões. Ele segue trabalhando. Ele só diz o seguinte,
aquilo que o professor Peer chama de o gênio silencioso. É o neocórtex do cérebro. Ele está ali, está com tudo gravado ali, tu só tá fazendo leituras dali. Ele só está te mostrando, por exemplo, nesse momento vocês estão com o dicionário de português aberto no cérebro de vocês, ele só está fazendo leitura. O neocórtex é a ROM do cérebro. Só faz se a gente está em estágio de vigília, acordado. Aquela área tu só faz leituras ali, no neocórtex. O midcórtex, que é a área que está acordada aqui, está só consultando, dando ordem lá para o neocórtex, ele é a área emocional do cérebro. Vocês imaginam a área emocional do cérebro dizer lá para o arquivo, que é a memória ROM, o neocórtex. Ó, me manda aí o que tu tem de análise combinatória. O anãozinho abre lá o arquivo e diz assim: não tem nada aqui, meu, tu deixou vazio, tu não mandou nada, tu não estudou direito, não fez as revisões direito, não treinou o suficiente. Então eu não tenho nada, não posso te ajudar agora. Isso bate na área emocional do cérebro, desestabiliza totalmente. Até aquilo que tu sabe, tu acaba perdendo na prova. Então, quando a gente treinou o suficiente, está consciente de até onde a gente chegou, deixa o gênio silencioso te dar a resposta. Ele vai dizer assim: olha, essa questão aqui ainda não tá bem preparado. Vai adiante, segue, pega a outra ali, vai fazendo a outra. Procura ver uma mais fácil dessas que tu está ainda por fazer, que eu vou continuar trabalhando nessa. Quando vocês estão quase no final da prova, dá um estalinho. Aquele estalo manda a gente voltar na questão. A gente volta e resolve a questão. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo no vestibular de engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Naquele ano em que eu fui fazer o vestibular pela primeira vez, eles modificaram a prova de matemática da engenharia. Ela não era mais de múltipla escolha, que eles chamavam de múltiplo chute. Quer dizer, que o engenheiro tem que saber matemática. Então eles botaram uma prova objetiva. A gente tinha que desenvolver as questões. Eles diminuíram a quantidade de questões, colocaram apenas 21 questões, que a gente tinha que fazer levava 4 horas para resolver as questões que eles colocaram. Eu cheguei na prova, eu estava bem preparado, eu não tinha todo o conteúdo preparado, mas eu estava bem preparado naquilo que eu tinha estudado. A primeira questão eu li, não consegui resolver. A segunda questão eu não consegui resolver. A terceira eu não consegui resolver. A quarta eu não consegui resolver. Isso tudo naquela área emocional do cérebro, batendo ali. Bom, não sei fazer nada. Deu branco total na prova. Foi o seguinte, a primeira questão que eles colocaram na prova já foi uma questãozinha meio amarrada. E eu tentei começar por ela. E eu queria resolver e eu não tinha aquele assunto bem preparado. O que aconteceu? Já tinham se passado 45 minutos da prova e eu não tinha resolvido nenhuma questão ainda. Eu fechei a minha prova, joguei para trás na cadeira e fiquei olhando para o teto. Eu estava fazendo dentro de um ginásio, comecei a contar as treliças do teto do ginásio. Se eu preciso me acalmar, porque senão eu vou zerar a prova. Se eu zerar a prova, eu estou reprovado. Aí eu preciso não zerar a prova. Eu vou me acalmar, vou deixar o meu cérebro, eu já tinha lido a prova toda, vou deixar meu cérebro escolher uma questão. Ele escolheu a questão mais fácil da prova. Tá. Quando eu me acalmei, eu levei uns 15 minutos para me acalmar e já tinha passado 1 hora de prova. Eu abri minha prova, peguei aquela questão. Essa é a única questão que eu vou fazer nessa prova. E não vou zerar a prova. Pronto. Resolvi com muita calma a questão inteira. Revisei. Eu levei uns 15 minutos naquela questão. Terminei. E aí o meu cérebro disse para mim assim: tá correto, pode pegar outra. Olha, aquela outra lá também, eu fiz toda a prova fora de ordem. Minha nota foi 7,5. Minha nota final foi 7,5.
Das 21 questões, eu resolvi 15 ou 16, elas tinham pesos diferentes. E eu consegui resolver a questão considerada mais difícil da prova, eu consegui resolver e acertar. Por isso que a minha nota foi um pouco maior, apesar de eu não ter respondido 6 questões da prova. Respondi 15. Então, é preciso treinar e esse treino a gente só consegue fazer simulando situações de provas. Por exemplo, vocês vão peguem de 10 em 10 questões. Peguem num domingo, às 9 horas da manhã. Pode pegar uma prova inteira se vocês já estudaram boa parte do conteúdo. Pega a prova, coloca ali, levanta mais cedo, faz lá a ginástica, toma banho, faz o lanche e tal, e senta como se estivesse lá fazendo a prova. Vocês têm que começar a fazer isso desde o começo. Quando vocês começarem a estudar, já traça esse roteiro aí. Olha, domingo às 9 horas da manhã eu vou tentar fazer uma prova em cada domingo. Nem que num outro domingo eu repita uma prova que eu já tentei fazer antes. Então, vai intercalando, faz, sei lá, setembro de 2018, hoje, tá? Vai lá e tenta fazer. Depois, 2 semanas depois, eu tento de novo, setembro de 2018. Por quê? Porque teu cérebro já se esqueceu de parte daquilo que tu fez na prova. É possível que vocês acertem outras questões e errem algumas das que você já tinha acertado na primeira vez. Isso é normal, isso acontece. Mas simulem a situação de prova. Vocês vão fazendo um treinamento até a prova. Quando vocês chegarem na prova, isso a gente já fez num curso presencial, a gente fez uma vez. Nós determinamos uma turma que era só de revisão e baseada em simulados. O pessoal chegava na aula e já recebia o simulado. Eram, vamos dizer, 10, 15 questões de um assunto. A gente escolhia os assuntos antes, colocava o simulado ali. O pessoal respondia as questões, era determinado o tempo de prova para responder. A gente colocava assim, por exemplo, 15 questões, 3 minutos por questão, são 45 minutos responder as questões. Só que a gente não faz todas as questões. É aquela técnica que eu falei para vocês. Escolhe aquelas que vocês estão com o melhor preparo. Se vocês treinar, o cérebro vai dizer para vocês, encara essa, corre daquela outra. Então vocês vão achar rapidamente as 6 questões. Mas é preciso treinar antes. Todo final de semana vocês vão fazer. Uma dica: leiam antes de dormir a prova que vocês, no sábado, antes de dormir, lá pelas 11h30 da noite, peguem a prova que vocês vão resolver no domingo e leiam antes de dormir todas as questões e todas as alternativas. Só leitura. Não tentem resolver nenhuma. Aí no domingo vocês fazem todo o ritual. Estou indo para o teste da ANPAD. Tudo que vocês vão fazer. Cuidem da alimentação, cuidem da meditação, cuidem de todos os fatores, tudo. Quem já leu O Milagre da Manhã, ali tem um bom roteiro para vocês fazerem isso. Aí vocês se preparam, às 9 horas vocês sentam com uma prova na frente, uma caneta e nada mais, mesa limpinha. Não tem consulta, é prova, é um teste. Vocês estão fazendo um teste. Sejam honestos, é uma autoavaliação. Sejam honestos com vocês. Vocês colarem, vocês estão trapaceando vocês mesmos. E vocês estão passando um recado para o cérebro. Dá um jeitinho lá na hora da prova, cola, faz alguma coisa, dá um jeito. Tenta mandar uma mensagem no teu celular, nem pode, né? Eles mandam tirar a bateria do celular ou deixar o celular retido. Mas de alguma forma tenta te comunicar com alguém ou colar de alguém. Não, isso não existe. Apaga, não existe. Então, vamos treinar com as ferramentas que a gente tem para a prova. E não ficar tentando um jeito de tapar o buraco que a gente não preencheu treinando direito. Então, façam isso, façam o treinamento. À medida que vocês forem fazendo isso, vocês vão aumentando a média de acertos nas provas. Até aquelas provas difíceis que caem no teste ANPAD, tem umas provas aí, as provas de 2012, se não me engano, do teste ANPAD, eu digo que 2012 foi um ano que não aconteceu. Chuta aquela porcaria para lá, eles botavam umas questões que
não dava para entender. Então, esqueçam aquilo ali. Aquilo ali é o que eu digo, aquelas questões eram muito boas para selecionar engenheiro para a NASA, não para selecionar pesquisadores na área de administração. Então, comecem a criar uma frieza com questões que vocês não conseguem resolver. Vejam o que falta em vocês primeiro, e aí vocês podem encaminhar essa questão para o plantão e a gente vai analisar a questão. Olha, várias questões, essa semana mesmo que passou aí, várias questões enviadas ao plantão tinham problema. Por que está no material essa questão? Porque ela caiu na prova, pessoal. Caiu daquele jeito na prova. Vocês precisam saber que os examinadores também erram. Então, se acostumar com aquilo ali. Ah, professor, mas por que essa questão está na apostila se ela está errada? Tá, porque ela caiu na prova. Aprendam a identificar isso também. Treinem o suficiente para chegar ali e dizer, essa questão tem problema. Muitos já me perguntam, professor, essa questão não está com algum problema? Eu vou olhar e vou dizer, tá, essa questão está com problema. Nós entramos com recurso, ela não foi anulada, mas aí já é outra questão. Ela não foi anulada. Por que ela está no material? Para mostrar para vocês, expor a realidade do que vocês estão enfrentando. Então comecem a criar o fator emocional para enfrentar isso aí. Ter frieza. Bom, essa questão não consegui resolver, pode ser falha minha, eu treinei pouco, eu não entendi direito esse assunto, então eu vou pular. Ou pode ser falha, se eu estudei bastante o assunto e não estou conseguindo resolver, ela pode ter problema no enunciado. Então não insiste, não perde muito tempo nela. Eu digo que o tempo para vocês conseguirem encaminhar uma questão é 2 minutos. Se em 2 minutos vocês já não estão resolvendo a questão, depois de ter lido, interpretado, vocês já começaram a perder tempo na questão. Começar a chafurdar na questão, vocês estão gastando energia, isso vai cansar o cérebro de vocês, e depois vocês não conseguem responder nem as questões fáceis, por quê? Porque já, como se diz aí na linguagem da informática, saturou o buffer. Quer dizer, está entupido, o cérebro já entupiu, ele não tem mais, falta energia, vocês têm que levar para a prova, vejam bem, ó, levem banana, levem chocolate amargo, procurem aí, tem no mercado, a Cacau Show tem tipo umas moedinhas, parece uma moeda o chocolate deles, é 80% ou 90% de cacau. É esse o chocolate que vocês têm que consumir, não aquele ao leite. Aquilo ali é uma porcaria, um veneno. Não usem aquilo ali. Chocolate é, se possível, até cacau puro. Mas não exagerem em cacau. Comprem, tem mercados de produtos naturais, eles vendem pacotes de cacau puro. Cuidem o prazo de validade e coloquem no lanche de vocês 1 colher média por dia de cacau, é suficiente para o dia inteiro. E levem aquelas moedinhas lá para a prova, a cada 45 minutos como uma daquelas. Aquilo ali vai repor a energia para vocês não chegarem naquele ponto que diz assim, eu não estou mais nem enxergando o que eu estou vendo aqui, não estou mais raciocinando nada. Se vocês chegarem nesse ponto, o cérebro já se esgotou. Você não tira mais nada dele. Bom, vamos adiante. Exercício. Com as letras da palavra escola, quantos anagramas podemos formar? Quantos anagramas começam com a letra E? Quantos anagramas começam com a letra E e terminam com a letra A? Em quantos anagramas aparece a sílaba lá? Em quantos anagramas aparecem juntas as letras E e S? Vamos lá. A palavra escola tem 6 letras distintas. Vejam que não tem nenhuma letra repetida na palavra escola. Então, são N candidatas, N letras. E P posições. Tem vaga para todas as letras. Então, é só embaralhamento, se resolve por permutação. Então, se eu já tenho treinamento suficiente, é permutação simples de N elementos, é N fatorial. São 6 letras, 6 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1.
Se eu já fiz o Coringa, é 6 vezes o fatorial de 5, que é 120. 6 vezes 120, 720. Ganhei tempo, ganhei segundos preciosos e economizei energia. Lembre-se, o cérebro é uma máquina de economizar energia e poupar tempo. Se vocês ajudam o cérebro nesse ponto, ele vai gostar, ele vai depois dizer para vocês que ele vai conseguir resolver questões até as difíceis da prova. Próxima. Quantos anagramas começam com a letra E? Fixem a letra E no início da palavra, então vocês só vão poder embaralhar as outras 5 letras. 5 candidatas ao embaralhamento, 5 posições, N igual a P, permutação. Permutação de 5, 5 fatorial, 120. De cabeça, né? Dá para fazer de cabeça. Mas escrevam, não marquem direto o que veio da cabeça. Cálculo mental é uma forma de fazer rápido as contas, mas usando uma caneta. Não tirem direto da cabeça e já marquem. Por quê? Porque os examinadores sabem que muitos candidatos que estudaram bastante fazem isso. E ali ele rouba a questão botando a pegadinha. Então, baixe a cabeça e façam a continha. Item C. Quantos anagramas começam com a letra E e terminam com a letra A? Vejam, E e A vão ficar fixas no início e no fim da palavra. Não vão ser embaralhadas. As outras 4 letras vão ser embaralhadas. Embaralhamento de 4 letras em 4 posições. 4 fatorial, 24. D. Em quantos anagramas aparece a sílaba lá? Vejam, sílaba lá é o L na frente do A. Ele não está dizendo em quantos anagramas aparecem juntas as letras L e A. É daquele jeito que está ali. Então tem uma questão de ordem. Eu não posso trocar a ordem do A e do L. Então as letras L e A devem permanecer juntas nesta ordem. Senão eu não tenho a sílaba que ele pediu. Então grudem uma letra na outra. Contem como uma letra só. Então eu vou ter E, S, C, O, L, A. L, A é uma letra só para mim agora, grudei uma na outra. Então, quantas letras eu vou ter? 5. Vou embaralhar essas 5. Então, vai dar 5 fatorial 120. Olha lá, ó. Aqui a gente brinca lá no curso dizendo assim, peguem uma cartolina, cortem os cartõezinhos aqui e vão colocando as letrinhas lá de dentro. E num cartão, S no outro cartão, C no outro cartão, O no outro cartão. E o L e A já coloco juntas no mesmo cartão. Agora vão embaralhar. Começa a embaralhar aí. Embaralhar os 5 cartões. Agora eu já não olho mais para as letras, eu olho para os cartões. 5 cartões. Tem vaga para todos eles. N igual a 5, P igual a 5. Número de candidatos igual ao número de vagas. Só embaralhar 5 fatorial 120. Vejam o item E. Ele pergunta em quantos anagramas aparecem juntas as letras E e S. Veja que ele não falou nesta ordem. Pode ser o E na frente do S ou, olha o ou ali, ó, ou. Quer dizer, eu conto aquele conjunto e depois eu somo com o resultado desse conjunto. Então, ES ou SE, as letras E e S estão juntas. Então eu já vi que quando eu coloco as duas letrinhas dentro de um cartão, eu fico com 5 cartões. Permutação de 5 aqui. Aqui também permutação de 5. O que eu faço com os dois resultados agora? Eu somo. Por quê? Porque o raciocínio estava com ou. Mas existe um jeito muito mais rápido de fazer isso aqui. Eu considero 2 embaralhamentos. O embaralhamento externo são os cartões. Eu botei lá as letrinhas dentro do cartão. ES, C, ES num cartão, C num cartão, O, L e A. Cartãozinho para cada letra. Tá. Agora eu não me preocupo mais em fazer outro cartão com as letras S e E na outra ordem. Eu ponho numa ordem só. E aí faço isso. Primeiro, eu não olho as letras, eu olho os cartões. Esse é o chamado embaralhamento externo. Permutação de 5, são 5 cartões. E, olha lá, ó, E, vezes. Agora eu vou olhar o embaralhamento interno.
quantas letras tem dentro do cartão que eu posso embaralhar? 2. Como é que eu faço embaralhamento de 2 letras? Permutação de 2. Acabou o problema. Permutação de 5, 5 fatorial, e vezes permutação de 2, 2 fatorial. Então, embaralhamento externo são os cartões. Embaralhamento interno são letras dentro do cartão. E aí o problema se resolve em meia linha. Ali eu estava fazendo ainda 120 aqui, 120 aqui. O que eu faço com os resultados? Ou é soma, 120 mais 120, 240. Aqui eu fui lá, embaralhamento externo, cartões, não olha as letras, conta os cartões e embaralha. 120, permutação de 5. E o embaralhamento interno. Em cada posição que cair o cartão com as 2 letras E e S, eu ainda posso trocar as letras de lugar, eu tenho um outro conjunto. Então, permutação de 2, 2 fatorial, e a questão se resolve em meia linha, se encaminha em meia linha. Então, se ficou entendido, revisem, vejam bem, nunca a gente a ficha não cai de primeira, dificilmente cai de primeira. Então, voltem, revisão. Volta de novo, revisão. 4 revisões bem feitas e espaçadas vão dar para você 100% de retenção ad infinitum. Aquele assunto fica dominado. Lembre-se da figurinha que a gente viu lá no início, num dos webinários de raciocínio lógico. Como o cérebro aprende. 10% por leitura, por ler e ouvir 20%, eu não sei mais ou menos. Vocês têm que chegar lá nos 80%, que é aprender fazendo. Exercício, exercício, exercício. E os 95% é o santo graal. Se vocês entenderam, já estão dominando, façam o teste final. Encontrem alguém com aquela dificuldade e expliquem isso aqui. Tem um jeito, tem esse jeito de fazer, que é a forma conotativa, é a maneira da gente, isso ajuda a entender. Depois, quando a gente chega lá na solução em meia linha, é assim que faz, mas para chegar aqui eu tenho que ter entendido o que está acontecendo. Não é por decoreba. Aí vocês explicam para uma pessoa que estava com um problema e essa pessoa entende. Vocês vão saber que a pessoa entendeu porque ela vai arregalar os olhos e vai sorrir com os olhos e vai dizer: finalmente, a maldita ficha caiu, finalmente. Até que um dia alguém me explicou isso aqui e eu entendi. Porque o professor só enchia o quadro de fórmula, fazia as contas rapidamente, às vezes de cabeça, e eu ficava pendurado no pincel, não conseguia entender nada. E ele ainda levava a escada embora. Né? Então, vocês conseguiram fazer a ficha de alguém cair. Pronto, agora vocês se apropriaram daquele conceito, daquele tópico ali, vocês entenderam. Fechou. Quer dar aula? Dá aula do assunto. Pode dar aula do assunto. Qualquer pessoa com dificuldade, vocês vão conseguir traçar o caminho e explicar para essa pessoa como é que aquilo funciona. Ou seja, não é a receita de bolo, uma fórmula cheia de símbolos na tua frente, tu não sabe o que cada símbolo está te dizendo. Em cada símbolo de uma fórmula tem uma informação. Se tu não entendeu a informação que ele está te passando, tu não leu, não adianta ler a fórmula, decorar a fórmula. A receita do bolo está ali, tu não entendeu a receita, não vai sair bolo, vocês não vão conseguir fazer bolo. Então, quando é que eu vou saber que eu entendi desculpa a expressão, né? Essa porcaria que me incomodava até hoje? Eu entendi quando eu consegui fazer alguém entender aquilo ali. Agora sim, fixei, mas eu tenho que continuar exercitando. Sou jogador de futebol, por exemplo. Eu já treinei. Eu treinei no início do mês, a decisão do campeonato é lá no final. Com aquele treinamento eu consigo chegar lá e ganhar a decisão do campeonato? De jeito nenhum, eu tenho que continuar treinando. Quanto mais eu treino, mais eu domino o assunto. As regras do jogo e também a habilidade. Não é só o conhecimento, é ter que desenvolver a habilidade também. Então olha aqui, vocês vão conseguir resolver essa aqui
quase que de cabeça. Vamos lá. Em quantos anagramas aparecem juntas as letras E, S e L? Juntas quer dizer em qualquer ordem. Agora, quando ele diz em quantos anagramas aparecem juntas, nesta ordem, as letras E, S e L, pronto, eu já junto as três num cartão só e pronto. Conta uma vez só. Agora, juntas em qualquer ordem. Então vamos lá. Um cartão eu coloco as letras E, S e L. Aí eu pego um outro cartão para botar a letra C, a letra O e a letra A. Pronto. Então eu tenho quantos cartões? Um para ESL, mais outros 3 cartões, eu tenho 4 cartões. Então, em quantos anagramas aparecem juntas essas letras E, S e L? Fatorial de 4? Não, eu só contei embaralhamento externo. Agora que eu já contei o externo, 24, eu formo 24 embaralhamentos com os cartões. Mas agora eu pego o cartãozinho que tem as letras E, S e L e digo, eu posso embaralhar. Como é que eu faço embaralhamento de 3 letras e tem vaga para as 3? Permutação de 3. Então é permutação de 4 para os cartões vezes permutação de 3 para as letras dentro do cartão. Embaralhamento externo, permutação de 4. E vezes embaralhamento interno, permutação de 3. Permutação de 4, 24. Permutação de 3, 6. 6 vezes 24, 144. Nunca foi tão fácil, rápido e fácil contar 104 embaralhamentos com as letras da palavra escola. Rápido. Por quê? Por que o professor faz rápido? O professor já entendeu, já tem o assunto retido e nunca para de treinar, porque quando o aluno manda a dúvida, se o professor está destreinado, ele tem que estudar o assunto de novo. Claro que ele vai mais rápido, por quê? Porque ele já entendeu, já está retido, ele só vai refrescar a memória. Agora, enquanto vocês não conseguiram entender, a retenção está prejudicada e a aplicação está anulada, não se consegue aplicar. Permutação com repetições. Hoje nós vamos ficar só na permutação. Por quê? Porque a análise combinatória ela tem um conteúdo um pouquinho mais extenso. Depois eu vou pegar a listinha de exercícios que eu deixei aí, vou comentar as questões, mas a lista é de vocês, é o desafio para vocês. Então vamos lá. Permutação com repetição, vocês têm elementos repetidos dentro da palavra. Por exemplo, se for palavra, né? Ou então lá as bandeirinhas que eu estava fazendo, eu tenho na bandeira que eu quero fazer, tem 2 listras que vão ser azuis. Então eu posso repetir a cor azul. Então agora eu já tenho uma outra maneira de contar. Tem repetição, os elementos não são todos distintos. Distintos é sinônimo de diferentes. Não tem repetição, não tem coisas iguais, não tem 2 conjuntos iguais. Então tem essa fórmula aqui que, por enquanto, deixa ela para lá. O cara lê a fórmula e não entende. Puxa, A, B, o que é aquilo lá? Que troço esquisito isso aqui. Ah, não entendi nada dessa fórmula aqui. Adianta decorar? Não, eu não vou saber como aplicar. Então, larga a fórmula para lá e vamos tentar entender. Está aqui. Quantos anagramas tem a palavra cloro? Olha para a palavra e diz que tem uma letra repetida. Primeira coisa, esquece que tem a letra repetida. Quantas letras tem a palavra cloro? 5. Se não houvesse letra repetida, seria o quê? Fatorial de 5. Ah, professor, mas peraí, se tu trocar as letras O de lugar, está escrito cloro ali. Tá, eu vou lá e troco as 2 letras O de lugar. Continua cloro. O conjunto continua igual, não forma um conjunto diferente. Ah, embaralhar as letras iguais não vai formar conjunto diferente. Então eu tenho que dividir pelo fatorial da quantidade de letras iguais. Olha lá, ó. A cada 2, cloro, troquei as 2 letras O de lugar, continuou cloro. Tem 2 palavras que com a permutação das letras que se repetem, que estão iguais na palavra, eu não vou contar conjunto diferente. Então é só eu pegar a palavra
e dividir. Primeiro eu conto as letras sem me preocupar se tem repetido ou não. Conto todas as letras. Por exemplo, quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra Pindamonhangaba? Tu vai lá e conta as letras. Pindamonhangaba tem 15 letras. Ah, mas tem letras repetidas. Não, mas é 15 fatorial no numerador. No denominador, eu vou pegar e colocar lá, por exemplo, a letra A tem 3. Então, tem um 3 fatorial no denominador. Ah, mas por quê? Por causa que a letra A aparece 3 vezes lá na palavra Pindamonhangaba. Se eu embaralhar, trocar as letras A de lugar, qualquer conjunto que eu forme, eu não formo um conjunto novo. Então, vocês vejam que só vai mudar aqui o tamanho da palavra. O raciocínio que eu fiz para cloro ou para ampade. Quantos anagramas eu consigo formar com as letras da palavra ampade? A-N-P-A-D. Tem 5 letras, 5 fatorial no numerador. Ah, mas tem uma letra A que se repete. Quantas vezes? 2. 2 fatorial no denominador. Se tiver outra letra que se repita, vamos ver. Quantos anagramas tem a palavra casaco? Casaco tem 6 letras. 6 fatorial para o numerador. Ah, mas espera aí, a letra C se repete, aparece 2 vezes. Denominador, 2 fatorial. Por que 2 fatorial? Por causa que a letra C aparece 2 vezes. E vezes, ainda no denominador, 2 fatorial de novo. Por quê? Por causa da letra A. Por quê? Porque a letra A aparece 2 vezes na palavra casaco. Então a solução é em meia linha. 6 fatorial, porque a palavra casaco tem 6 letras. Denominador, 2 fatorial por causa das 2 letras C, vezes 2 fatorial no denominador, por causa das 2 letras A que tem na palavra casaco. Pronto. Então vai dar 720 dividido por 4, 180. Dá para fazer de cabeça, mas faça essa conta assim, ó. Aqui, ó. 6 fatorial dividido por 2 fatorial. Por quê? Por causa que a letra C aparece 2 vezes. Vezes, por quê? Porque é E. E, a letra A também aparece 2 vezes. Então, no denominador vem os fatoriais, o produto dos fatoriais das letras que aparecem repetidas, das quantidades de repetições. Então, agora tu simplifica. Ó. 720 por 2 dá 360, 360 por 2 dá 180. Simplifica primeiro. Vocês vão diminuir o trabalho. Vocês vão poupar energia e ganhar tempo. Aqui está o desafio. Ó. Essa questão eu coloquei num concurso. E houve reclamação, porque Itaquaquecetuba tem 15 letras, Pindamonhangaba também tem 15 letras, mas olha como é que está estruturado o enunciado da questão. Dividindo-se o número de anagramas da palavra Itaquaquecetuba pelo número de anagramas da palavra Pindamonhangaba, obtém-se uma fração equivalente a, vejam aqui, ó, 15 fatorial vai ficar no numerador e 15 fatorial no denominador. Simplifica o 15 fatorial, acabou. Vocês só vão ficar com os fatoriais das quantidades que aparecem repetidas na questão. Tá? Então tentem resolver, isso é desafio. Aí olha só, eles obtêm-se uma fração equivalente a, o sujeito faz e chega na resposta. A resposta aqui é 1/2. Cuidem também que às vezes ele coloca 1/2 e coloca 2 sobre 1, ou coloca 2/3 e 3/2. Olha aqui, ó. Se tu não coloca certo a ordem da razão, vocês vão errar. Vocês acharam 2/3, mas vocês fizeram na ordem invertida, a resposta era 3/2. Cuidado, isso é pegadinha. Só que vocês acharam 1/2 e não tem 1/2 nas alternativas. Procurem, ele falou uma fração equivalente. Simplifique as opções das alternativas. Pode ter uma aqui que é, sei lá, 16/32. 16 por 16 é 1, 32 por 16 é 2. Tá aí a fração equivalente a 1/2. Então aprendam a ler a questão por inteiro. Antes de verem que vocês, não consegui achar, não deu, não tem, errei. Cuidem que o examinador sempre vai botar casquinhas de banana pelo meio do caminho. Agora são exercícios, eu vou dar só dicas aqui para resolver. Caderno,
é o mesmo que a palavra escola. Então, essa aqui eu não vou nem passar dica, tá? Tá aqui a resposta. Olha aqui, ó. Quantos anagramas tem a palavra banana? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, 6 fatorial no numerador. Ah, mas tem 3 letras A, 3 fatorial no denominador. Ah, tem 2 letras N, 2 fatorial no denominador. Pronto. Está armada a questão, agora só expanda os fatoriais e faça a conta. Desafio: em quantos anagramas da palavra banana as 3 letras A não aparecem juntas? Isso aí é uma forma de resolver que acaba deixando o candidato com um nó na cabeça, né? Ele vai tentar fazer botando sempre elas em separado. Não pode estar as 3 juntas. Tá? Como é que se faria? Faz assim: primeiro ignora, isso aqui é uma restrição, ó. Ele não quer as 3 letras A juntas, ele põe uma restrição no problema. Esses problemas eles sempre vão fazer isso, vão colocar uma restrição. Por exemplo, são 4 listras na bandeirinha e ele só tem 3 cores. Tem menos candidato que vaga, então quer dizer que uma das letras vai aparecer repetida. Só que ele diz assim: tem duas listras são azuis na bandeira. Só que eu não quero as duas, uma seguida da outra. Não podem ficar juntas as letras, as duas cores azuis. O que eu faço? Primeiro ignora a restrição. Quantas cores são, quantas vagas tem e tenta resolver por ali. Tá, agora volta e faz assim. O que ele não quer que eu faça? Nesse caso aqui, ele não quer as 3 letras A juntas. Vai lá, pega um cartãozinho e põe as 3 letras juntas. Ou seja, eu faço por teimosia. Eu conto tudo ignorando a restrição. Depois eu tiro o que ele não quer que eu faça. Ele não quer as 3 letras juntas, eu vou lá e coloco as 3 letras juntas. É por teimosia. Primeiro eu ignoro, depois eu teimo. E depois só subtrai os resultados. Então a palavra banana vai ter 6 fatorial dividido por 3 fatorial dividido por 2 fatorial também. Tá? Menos, agora vocês fazem um cartãozinho com as 3 letras juntas e vejam as restantes ali. Lembre que ainda vai ter uma letra repetida, ainda é permutação com repetição. Vamos ver quem consegue acertar isso aí e mandar a resposta lá pro... Mas comecem a perder o medo. Eu digo sempre, pessoal, percam o medo dessa porcaria, mas nunca o respeito. Percam o medo da matemática, mas nunca o respeito. Continuem respeitando. Por quê? Porque é exata, né? Se vocês não respeitarem a exatidão da matemática, vão errar. O número de anagramas da palavra ônibus que começa por vogal. Lembre-se que vocês vão ter que colocar. Coloca uma vogal, embaralha o restante. Depois vem, troca a vogal, faz tudo de novo. Depois troca de novo a vogal, faz tudo de novo. Então, para evitar de fazer, põe uma vogal e conta, vai lá e conta. Depois coloca outra vogal, vai lá e conta. Depois soma tudo, já vejo o seguinte: de quantas maneiras eu consigo colocar a vogal no início da palavra? 1, 2, 3, 3 vezes a permutação do resto. Acabou a questão. 3 por quê? Porque há 3 maneiras de eu fixar a letra no início da palavra. Ele quer que comece por vogal. Então, esse embaralhamento não vai ser entre as letras todas. Eu vou só trocando. Troca a letra, embaralha as outras. Troca de novo a letra, embaralha as outras. Tu está trocando a letra do início. Tu não está embaralhando ela, a letra do início. Então, tu conta separado. Há 3 maneiras de se colocar uma vogal no início da palavra ônibus. E depois sobram 1, 2, 3, 4, 5 letrinhas para embaralhar. Olha o Coringa, permutação de 5, 120. 120 vezes 3, bingo, 360. Dá para fazer de cabeça. Então ali, Jabuti. Questão 5. Um trem é constituído de uma locomotiva e 6 vagões distintos, diferentes entre si. Certo? Pensem assim, ele pintou um vagão de cada cor, sendo um restaurante. Olha a restrição aí.
sabendo que a locomotiva deve ir à frente e que o vagão restaurante não pode ser colocado imediatamente após a locomotiva. Olha a restrição aí. O número de modos diferentes ou distintos de montar a composição é: primeiro, eu só vou embaralhar vagões, a locomotiva lá no início não vai embaralhar. Fixa, a locomotiva é fixa lá, a locomotiva deve ir à frente, não vai entrar no embaralhamento. Então agora eu vou olhar lá, quantos vagões tem? 6, estou ignorando a restrição. Dane-se o fato de uma delas, de um dos vagões ser o restaurante. Primeiro eu ignoro a restrição. Vou lá e conto tudo. Permutação de 6, embaralhamento dos 6 vagões. Ok? Agora ele não quer o vagão restaurante imediatamente atrás da locomotiva. O que eu faço? Sou teimoso, eu vou lá e ponho o vagão restaurante fixo atrás da locomotiva. Não vou embaralhar ele, vou embaralhar os outros. Quantos vagões sobram? 5. Olha o Coringa, 5 fatorial 120. Eu formo 600 conjuntos ignorando a restrição dele. E com o vagão restaurante, onde ele não quer, e eu fui teimoso, coloquei atrás da locomotiva, eu formo outras 120 composições. 720 menos 120, 600. Bingo. Mata a questão quase de cabeça. Tentem de novo. Em casa, quando vocês forem de novo estudar, tentem de novo. Questão 6. Quantos números diferentes podemos formar permutando os algarismos do número 1, 2, 2, 2, 2, 3? Quantos algarismos tem o número? 6. Permutação de 6 no numerador. Professor, mas o 2 aparece 4 vezes. Divide pela permutação de 4. Então é 6 vezes 5 vezes 4 fatorial no numerador, dividido por 4 fatorial no denominador. Cuidado, eu só posso simplificar um número que tem fatorial do lado dele se o número que eu estou simplificando for igual e tiver fatorial nele. Por exemplo, 4 fatorial dividido por 4 não é 1 fatorial, pessoal. Então, cuidado, só pode simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. Então, por isso que eu fiz 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial. Simplifiquei o 4 fatorial com o 4 fatorial. Sobrou 6 vezes 5, 30. Bingo, beleza. Aqui está de novo o arara com o urubu. Fica para vocês essa aí que é igual a da Pindamonhangaba com Itaquaquecetuba. Se vocês conseguem resolver um daquele tamanho, esse aqui vocês vão dar risada. Questão 8. Caiu na Ampad. A figura ao lado mostra o mapa imaginário de uma cidade constituída por 5 bairros. Deseja-se colorir cada bairro com uma das cores vermelha, azul ou amarela, de maneira que 2 bairros vizinhos não possuam a mesma cor. Olha a restrição aí. O número de maneiras diferentes ou distintas, segundo as quais o mapa pode ser pintado é... Lembra da bandeirinha? A gente foi, quando a gente desenhou lá a solução da bandeirinha, a gente fez assim. Fixa uma cor no topo. E aí eu penso assim, para cada uma das cores que eu coloquei no topo, eu consegui identificar 2 maneiras de arranjar as outras 2 cores. Cada vezes, quantas cores são? 3. Aí quantas maneiras de arranjar as outras? 2. Aqui eu faço o mesmo. Para cada uma das 3 cores que eu colocar no centro, 3 vezes. Eu tenho 2 maneiras de arranjar as outras. Para cada uma das 3 cores que eu coloco no centro, há 2 maneiras de arranjar as outras 2. Cada vezes. 3 vezes 2, 6. Bingo. Morreu. 9. Durante sua programação, uma emissora de rádio toca diariamente sempre as mesmas 8 músicas, mas nunca na mesma ordem. Sempre as 8 músicas. São 8 candidatos e ele tem 8 vagas lá na programação. Número de candidatos igual ao número de vagas. Ele só vai permutar ou trocar a ordem de exibição das músicas. Tá.
Então é permutação. Permutação de 8. Ok. Aí ele diz, para esgotar todas as prováveis sequências dessas músicas serão necessários aproximadamente um bocado de tempo, né? Quanto vai dar? Vou deixar essa como desafio, mas olha só. 8 fatorial. 8 fatorial dias, né? Por exemplo, vamos pensar assim. São 4 músicas. Reduz o tamanho do problema para poder raciocinar. Não são 8, são 4. Com 4 músicas, como é que eu posso fazer? Como é que é o embaralhamento de 4? Ah, é 4 fatorial, 24. Então ele pode ficar 24 dias repetindo 4 músicas, só alterando a ordem das músicas. Com 8 músicas, ele pode ficar 8 fatorial dias só alterando a ordem das músicas. Cada conjunto é um conjunto novo. 8 fatorial no numerador. E o denominador? Para facilitar a conta, eu vou dizer assim, vai dar anos isso aí, né? Talvez séculos. Vou botar anos. Um ano tem 360 dias. Por quê? Leiam a palavra aproximadamente. Quando ele coloca isso na questão, vocês podem fazer cálculo arredondado. Então, um ano tem aproximadamente 360 dias. Por que eu fiz isso? Facilitar minha conta. Agora vamos pensar um pouquinho mais. Se fossem 6 músicas, seria fatorial de 6, né? Fatorial de 6 dias tocando as duas músicas. Quanto é o fatorial de 6? É 6 vezes o fatorial de 5, é 6 vezes 120, é 720. Bom, um ano tem aproximadamente 360 dias, né? 720 dias dá aproximadamente 2 anos. Olha outro coringa aí. Se eu tiver o fatorial de 6 dentro do problema e estou contando isso em dias, eu já posso dizer fatorial de 6 são 2 anos. Então aqui vai ser 8 vezes 7 vezes o fatorial de 6 anos. 8 vezes 7 vezes 2 anos. 112 anos, aproximadamente um século. Então vocês matam a questão usando raciocínio, cuidando disso aqui aproximadamente. Ah, eu posso aproximar, então eu não vou botar 365 no denominador para morrer fazendo conta, né? Fatorial de 8 dividido 40.320 dividido por 365. Vocês ficam até amanhã fazendo essa conta. Então a gente vai e aproveita. Ah, aproximadamente. Muito obrigado. Vou dar um peteleco e aproximar. Vou botar o ano com 360. Por quê? Por que eu arredondo para um número que tenha 0 como último algarismo? Porque fazer contas rápido com 10, múltiplo de 10, é muito fácil. Então já vão pegando essas dicas aí para ficarem espertos na hora de resolver questões. E a última questão, um grupo de 7 pessoas é formado por 2 irmãos, 2 casais e um padre. Esse grupo deseja tirar uma foto obedecendo as seguintes regras. Regra 1, todos os membros do grupo devem se posicionar lado a lado, perfilados. Regra 2, o padre deve se posicionar em um extremo no lado direito ou no lado esquerdo. Lembre-se da palavra, aquela que fixava uma letra no início da palavra e só embaralhava o restante. O padre está naquela situação da letra que vai ficar fixa no início da palavra ou fixa no final da palavra. Então resolvam a questão do padre primeiro. Para o padre eu tenho 2 maneiras de arranjar o padre. E para cada posição em que eu coloco o padre, eu tenho as maneiras de arranjar o resto. Então é 2 vezes. Por que esse 2? Por causa do padre. Por que o vezes? Por causa do cada. Para cada uma das 2 posições que eu coloco o padre, aí eu vou olhar o restante. Olha lá, ó. Os 2 irmãos, 2 casais. A última regra diz assim, cada casal deve permanecer junto. Lembre-se das letras lá dentro do cartão. O casal são 2 letras dentro do mesmo cartão. Então, o casal 1
vai ter um cartão para eles e o casal 2 vai ter outro cartão para eles. Mas eu posso trocar o homem e a mulher dentro do casal ali, né, em cada cartão. Então lembre-se, para o restante vai ter embaralhamento externo. Eu coloco assim, já posicionei o padre. 2 irmãos, um cartão para cada irmão. 2 casais, um cartão para cada casal. Só embaralhe os cartões, embaralhamento externo, permutação de 4, 24. Então já tenho 2 vezes 24. E agora os embaralhamentos internos. Para o casal 1, permutação de 2, 2 fatorial 2, vezes 2. E para o casal 2 a mesma coisa, vezes 2. Então a solução é 2 vezes por causa do padre, 4 fatorial por causa dos cartões, embaralhamento dos cartões, 2 fatorial por causa do embaralhamento interno, casal 1, vezes 2 fatorial por causa do embaralhamento interno, o outro casal. Então está aí a solução. 2 vezes 4 fatorial, vezes 2 fatorial, vezes 2 fatorial. Fazendo a conta rapidamente, 192. Bingo! Então aqui nós terminamos a parte 1. Ali vem, ó, estava dizendo para você, na parte 2, permutações circulares, arranjo simples, arranjo com repetições, combinação simples e combinação com repetições. Tirando a permutação circular, que ainda é permutação, arranjo simples, arranjo com repetições, combinação simples, combinação com repetições, a gente tem mais candidatos do que vagas. Certo? Então, pessoal, muito obrigado pela presença, um abraço e até a próxima.